Fala pessoal, João Victor Patrocínio aqui, host do Birdcast Ou Se Voe, iniciando essa retomada do Birdcast com Alex Vilela, empreendedor periférico, e hoje é um oferecimento especial da Blue 3 Investimentos. A Blue 3 é uma empresa de assessoria de investimentos e gestão patrimonial voltada para entender o seu legado, tá? Então invista no seu legado. E vamos começar hoje explicando um pouquinho sobre essa história desse empreendedor, que na verdade é um empreendedor que conquistou todo o país, né? E, cara, é uma pessoa que eu admiro muito. Alex, muito obrigado por estar nessa retomada do Birdcast aqui. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. E vamos iniciar hoje essa conversa que acredito que vai ser uma retomada maravilhosa com um grande convidado, um convidado de peso aqui. Cara, obrigado. Não tenho nem palavras para agradecer e que responsabilidade, né? Tá aqui logo no momento de retomada. Garanto para vocês que tudo que eu puder entregar aqui da melhor forma para contribuir para esses voos de quem assiste aqui vai ser muito legal e vamos tocar com muito papo de empreendedorismo que vai valer muito a pena esse episódio. Show de bola. Pessoal, hoje o foco é entender um pouco a trajetória do Alex, como que o Alex ele saiu de uma realidade que ele vai contar pra gente aqui, que era pra ter dado tudo errado, mas que transformou em você uma pessoa extremamente sucedida, né? Que você hoje é um cara que inspira todas as pessoas de todas as classes no país. De fato, entender como que você construiu essa mentalidade, entender a sua jornada desde o início ali na comunidade, até o seu patamar hoje como investidor anjo em grandes startups, tá? Então, Alex, vamos iniciar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo dessa sua história. Cara, da onde que você é? Como que é a sua história? Cara, eu vou puxar um gancho atual e aí eu vou lá atrás para falar da onde eu vim. Hoje eu sou investidor no mercado de capitais, então invisto em ações, em fundo de ações, e meus investimentos são 100% ações, minha carteira é só ações, né? Sou investidor de startups, então eu invisto por algumas empresas, né? Por uma empresa. Sou investidor também no pessoa física e sou mentor de startups, ajudando as startups a crescer e expandir. Sou empreendedor e sou empreendedor desde muito tempo. Eu tô com 34 anos de idade, apesar de estar com esse rostinho de 22, né? Mas eu comecei a empreender com 9 anos de idade. Comecei bem cedo como empreendedor, não sabia... Desde os 9 anos. Desde os 9. E não sabia que estava empreendendo, né? Eu sempre digo que existem muitas ocasiões que fazem a pessoa ser um empreendedor ou estar como empreendedor, né? Eu sou um empreendedor, eu respiro empreendedorismo desde muito cedo até hoje, então eu sou aquele cara que vou jantar com a minha esposa num restaurante, eu fico olhando o atendimento, como aquilo poderia melhorar, como aquela fila de espera poderia ser menor. Sempre pegando aquele detalhe que só o empreendedor que realmente gosta de pensar, será que quanto que esse negócio fatura? Como que ele pode melhorar? Como que ele pode melhorar, como que ele escala, onde que ele cresce. E existe uma diferença de empreendedor para empresário. Eu tenho muitos amigos grandes empresários e tenho amigos empreendedores, né? E o que é o empreendedor? O empreendedor é o solucionador de problemas. É aquele cara que enxerga um problema, ele acha uma solução para aquele problema e ele aplica essa solução para que ele seja beneficiado e beneficie outras pessoas. Então eu digo que ser empreendedor não é ter um CNPJ, também é ter um CNPJ, mas você pode ser um empreendedor intraempreendedor dentro de um outro CNPJ, você pode ser um empreendedor na sua família e empreender nada mais é que um estilo de vida. É um estilo de solucionador de problemas, uma tomada né? de decisão, né? Tomada de que não é fácil. Que às vezes é bonito, né? Colocar na bio do Instagram empreendedor, founder, investidor. Só que até chegar nesse nível, quantas tomadas de decisões você teve que tomar e refletir e caminhos mais fáceis que você poderia ter seguido, você decidiu, não, eu vou seguir, mesmo sendo mais difícil, mas eu sei aonde eu quero chegar. Quero ser empreendedor. E essa mentalidade é uma mentalidade de construção. Eu muito ouço falar, João, o cara que é empreendedor, ele nasce empreendedor. Cara, eu discordo. Eu acho que é muito treinável. Então você acredita que o empreendedorismo, ele
Ele é totalmente... Ele é treinável. Ele é totalmente treinável. Ele é mais uma skill que você consegue desenvolver. Que você consegue desenvolver, porém existem pessoas com habilidades naturais, né? Quando a gente olha futebol, por exemplo, gosto muito de futebol, sou corintiano, muito corintiano, e assim, cara, sou apaixonado por futebol. Então eu tenho 2 jogadores hoje que pra mim são os melhores do mundo. Você tem Cristiano Ronaldo e você tem o Messi. É perceptível que o Messi ele tem um dom natural. Ele nasceu pra ele ser jogador de futebol. E ele, cara, Cristiano Ronaldo já não. Mas ele treina por muito, treino, ele desenvolveu a capacidade de ser o melhor jogador do mundo, na minha opinião, hoje, atuando. Pra mim, um dos melhores jogadores que eu vi jogar foi o Cristiano Ronaldo. Então, assim, acredito muito que é treinável. Um CLT, ele pode ser um grande empreendedor. O que ele tem que fazer é uma mudança de mindset. E normalmente não é fácil, porque a gente vive numa sociedade totalmente opressora que nos oprime para que de nenhuma forma a gente seja empreendedor, que é a gente dentro daquela corrida dos ratos. E, cara, eu sempre visualizei que isso não era para mim. Com 9 anos de idade, eu filho mais velho de 4 irmãos. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, vim de um bairro chamado Jardim Thomas, na região do Capão Redondo. E na época que eu tinha, eu tô com 34, né? Então já faz um tempinho. Quando eu tinha 9 anos, o Capão Redondo era considerado pela ONU um dos 10 lugares mais perigosos do mundo para se viver. Do mundo? Do mundo. Caramba. Se tava tendo guerra em algum lugar, Capão Redondo era uma guerra também. Meu Deus. E para nós era comum, sabendo que não é normal, mas era comum a gente, acordar, ter corpo na rua, você ir pra escola não ter aula, criminalidade, tráfico de drogas, bandido, ladrão. E o meu pai era um desses caras. E a gente vivia numa casinha, uma casinha muito simples, na beira de um barranco. E era muito difícil, porque muitas vezes a gente, quando chovia muito, a gente tinha que sair de casa com medo da casa cair no barranco por várias vezes. Tão precária a situação, né? Por várias vezes a prefeitura interditou onde a passagem que a gente morava, porque era muito simples de verdade. Meu pai ganhava dinheiro, mas o dinheiro era para as coisas que davam prazer para ele, né? Bebida, droga, jogo, mulher na rua. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha uma irmã mais novinha, a Andresa, né? Você tem quantos irmãos, Alex? Hoje nós somos 5. 5 irmãos. Na época nós éramos 4. Você é o mais velho de todos. Eu sou o mais velho. Certo. E quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai, ele arrumou outra mulher, saiu de casa, abandonou minha mãe e deixou minha mãe faxineira. Minha mãe, 4ª série, né? Pouca escolaridade, trabalhava de faxineira na época pra cuidar da gente, cuidar de nós 4, né? E assim, aquela, o pai que foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. E assim, a gente vivia numa condição, até meu pai, embora de casa, uma condição ok, não tinha luxo, mas também não passava necessidade de nada. Uhum. Mas depois que o meu pai foi embora, a gente começou a ter muita dificuldade com tudo. Porque minha mãe ganhava um salário aproximadamente de R$400 para sustentar 4 filhos dentro de uma casa, dentro de uma favela e crianças pequenas, né? Então minha mãe tinha que sair para trabalhar, deixava eu cuidando, tomando conta dos meus irmãos. Por ser o mais velho, né? Por ser o mais velho, e a gente tinha tudo uma rotina ali, né? Eu até brinco. Hoje a minha irmã, ela tem, na época que era bebê, hoje ela tem 22, né? E eu falo pra ela, já amarrei muito seu cabelo, né, velho? Pra te levar pra escola e tal. Legal. Então a gente tinha aquela rotina. Só que a situação ficou muito difícil. Porque a gente não tinha renda, né? Minha mãe era uma renda muito pouca, não dava pra sustentar. Uma situação realmente muito crítica, né? Muito crítica. Morando na comunidade ali, casa sem ter uma estrutura, né? Por diversas vezes eu ia na feira, né? Quando tinha feira de rua, que nem tem feira aqui perto. Sim, sim. Chegava o fim da feira, eu ia pegar a verdura, eu ia pegar o resto ali da feira, que é o que sobrava, né? Que ficava a xepa, né? Que jogava fora, passava no açougue, pedia o resto da carne que tinha no açougue, o que sobrava, pra gente poder comer. Era o alimento que a gente compunha com o que a gente tinha pra comer. Mas por diversas vezes, cara, a gente passou necessidade de comida. Caramba, de necessidade de comida. De dormir porque tava com fome, não tinha janta, não tinha... Às vezes a gente comia só na escola, né?
Então ia pra escola, almoçava na escola, porque tinha merenda. E, cara, é o que tinha. E aquilo era muito difícil pra gente. Muito difícil. E minha mãe, só pra deixar uma história longa um pouco mais curta, a minha mãe notou que a minha irmã mais nova, ela começou a ter problema de locomoção, não sentava, não se mexia muito bem. E minha mãe já manjava, né, dos Paranauê, né? Era a quarta. Então minha mãe levou ela no médico e o médico descobriu que ela tinha uma deficiência motora, uma deficiência cerebral e mandou ela pediu pra minha mãe marcar os tratamentos para ela poder se tratar. E o médico falou pra minha mãe, ó, é o seguinte, os tratamentos é na ACD, na PAI, só que os tratamentos eram tipo segunda, terça, quinta, sexta, sábado. E minha mãe falou, doutor, não tem a mínima condição, porque se eu for levar ela pra esse tratamento, eu vou ser mandado embora. E eu ganho muito pouco, que eu ganho já não dá pra Sustenta a família. Pra sustentar. E o médico falou, cara, ok, eu entendo, mas não tem o que eu possa fazer. Uhum. A decisão é sua. Se você cuidar dela e der continuidade, pode ser que ela seja uma pessoa adulta normal ou próximo da normalidade, mas se você não cuidar, vai ser dependente pro resto da vida. E aí, cara, minha mãe, eu acho que ela tomou a melhor decisão que ela podia tomar na vida, que foi cuidar da minha irmã. Consequente, ela foi mandada embora. E tudo que era difícil ficou mais difícil ainda, porque não tinha nem o dinheiro dela. Ela fazia bico, fazia limpeza, trabalhava... Isso você tinha quantos anos na época, Alex? 9 para 10 anos. 9 para 10 anos já enxergando toda essa situação. Toda essa situação. Difícil, assim, crítica. E, tipo, com maturidade já. Porque eu acredito que uma criança que acompanha isso, vê essa necessidade, pô, minha mãe, ela sai do emprego, irmã com deficiência. Cara, como que era a sua visão, tipo, como criança, assim, você conseguiu viver a sua fase de criança, de adolescente, ou desde o início você teve uma maturidade a mais? Em Cara, desde o início eu tive uma maturidade a mais, mas eu sempre me divertia, cara. Nunca deixou morrer a alegria de criança. Eu sou um cara que eu costumo ver o lado bom da vida. Isso é legal. E muitas vezes hoje, quando eu enfrento um problema... Você vê o lado bom. Eu volto lá atrás, cara. Eu volto na minha casinha, na beirinha do barranco, e eu vejo o que eu passo hoje. Não é problema... Isso é um baita insight. Isso. Não é problema nenhum, cara. É a escada, é a escala. É o degrau que eu tenho que passar pra alcançar, chegar nos meus objetivos. E aí, quando eu tinha 9 para 10, vendo toda aquela situação, eu tinha 2 tênis que eu tinha ganhado. Os caras, normalmente o pessoal da rua assim me dava. O pessoal que eu falo do bairro, né? Tinha os caras mais velhos que, pô, gostava de mim. Ó, o Alex, pô, comprei umas camisetas novas, vou te dar a camiseta que eu tinha e tal. Presente. E pobre não tem tamanho, né? Os caras eram, tipo, 20 e poucos anos, eu moleque, ficava grande, mas camisetona. É o que ia. E aí eu tinha 2 tênis, vendi um tênis, Quando moleque a gente ficava muito na rua, né? Ia jogar bola, eu e meus irmãos, minha mãe ia trabalhar, a gente ficava na rua e tal. E aí tinha uns meninos do bairro que vendia bala, vendia doce, vendia as coisas no farol. Uhum. E tinha outros tantos que era do tráfego. E... fazia parte ali do crime, mas do crime. Assim, tava todo mundo ali muito junto sempre. Pra você ter ideia, eu quando menino, nós éramos 12 meninos, assim, 12 amigos, tudo da mesma idade, diferença de 1 para 2 anos para mais ou para menos, toda adolescência a gente viveu, tanto que quando a gente ia jogar bola, a galera falava assim, pô, vocês não precisam nem de reserva, né? Vocês já são 12, já é o time de futebol. Hoje nós somos 3. 9 morreram de morte matada. Louco, cara. Dos 12, sobraram 3. Sobraram 3. Você e mais 2. Eu e mais 2. Cara. O resto morreu de morte matada. E eram decisões que a gente tinha que tomar, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, João, e para quem tá acompanhando a gente. Quando você vive num universo desse, entenda o seguinte, da ponte pra cá, da Faria Lima pra cá, você vive num universo, mas da ponte pra lá, você vive em outro universo. E claro, pô, muitas vezes apontar o dedo e julgar é muito fácil. O difícil é você viver na pele a experiência. Porque quando você não tem referência de nada, de coisa nenhuma, como que você se espelha em alguma coisa? Você não tem espelho para você se espelhar. Você não sabe o que é, por exemplo, um grande investidor.
Você não sabe o que é um grande empresário, você sabe o que tem dentro do seu bairro. Fica muito no mundo do crime organizado, ali dentro da comunidade. Que aquilo ali te oferece? E é uma bolha, como várias classes sociais são várias bolhas. Como a gente estava até conversando um pouquinho antes, quem se expande é quem consegue estourar a sua bolha e conviver com diferentes para poder aprender. E aí eu vendi um desses tênis que eu tinha 2, comprei bala ali na região de Santa Amaro, do Largo 13, e eu fui vender no Farol. Caramba, então sozinho. O empreendedor periférico que é hoje super famoso vendeu já. Nasceu ali. Caramba. Não há necessidade, eu tinha 2 tênis, peguei um tênis, vendi por R$5. Você lembra até o valor do tênis. Peguei esses R$5, comprei uma caixa de bala e fui vender no Farol. Quando eu cheguei no Farol, já tinha algumas pessoas que vendiam lá, então eu não pude vender. E os meninos falaram pra mim, faz o seguinte, vai vender dentro do trem, porque tinha a estação Santa Amaro, e lá dá pra vender. Você não precisa, porque o Farol já tem dono aqui, os faróis. E eu fui vender. E, cara, meu primeiro ensinamento, grande ensinamento como empreendedor, que eu levo até hoje pra mim. Eu fali a minha empresa em um dia, cara. Eu entrei no trem pra vender, não sei se cara, a galera que tá acompanhando, alguém deve pegar metrô e trem, certeza. Ou deve estar escutando isso no trem. No trem agora. E você vê aqueles ambulantes que vendem, o menino, 9 para 10 anos, pequenininho, não sabia como funcionava. Botei na mochila, com o caderno, vindo da escola. Quando eu abri a boca dentro do vagão pra vender a bala, eu não vi, tinha um segurança do trem, e ele me pegou, tomou a mercadoria. Tomou a mercadoria sua? Tomou, me deu uns tapas e falou, é proibido vender, você voltar aqui, a gente vai acabar com a sua raça. É louco. E, cara, pra mim foi um balde de água fria total, mas era aquilo, cara, não tinha outra opção. Era aceitar, né? Eu tinha que fazer alguma outra coisa. Eu vendi o outro tênis no outro dia pro mesmo cara, por R$5 de novo, fiquei de chinelo. Comprei a mesma bala no mesmo lugar, só que eu já tinha uma coisa que eu não tinha há um dia atrás, que era experiência e know-how. E isso até hoje, né? Acho que é válido, até entrar um site à parte disso, que experiência e know-how você conseguiu analisar quando você começou seu negócio de bala, e hoje acredito que você como investidor de startups, você vê a mesma coisa, né? Total. Experiência e know-how. Experiência e know-how. E aí eu entendi aquilo, falei, cara, então espera, eu tenho que esperar andar o vagão, tenho que olhar se tem um segurança dentro, se não tiver, eu começo a vender. E deu muito certo. Vendi, ia escondido da minha mãe ia levar minha irmã no tratamento, ia fazer um bico, eu ia, e eu comecei a ganhar dinheiro. E a sua mãe sabia disso que você fazia? Ela não sabia, inicialmente, depois ela passou a saber, porque não tinha como esconder. Qual que era a minha rotina? Escola de manhã, saía da escola, ia pra casa, deixava os materiais, cuidava dos meus irmãos e ia vender bala no trem. E assim, cara, deu super certo, vendi super bem, ganhei dinheiro. E eu, menino, comecei a ganhar dinheiro e ajudar minha mãe a sustentar minha família. E isso era um baita orgulho pra mim, cara. Pô, gigantesco. Criança conseguindo ajudar a mãe a sustentar a família é algo pra poucos. E assim, muitas vezes a pessoa fala, cara, mas você era um menino. Mas eu adorava aquilo. Pra mim era uma felicidade muito grande. Eu me divertia fazendo o trabalho que eu fazia. Eu gostava de dinheiro, eu gostava de número. Eu comecei a entender, hoje eu entendo que eu fazia um capital de giro, que naquela época eu não sabia o que era esse capital de giro. Mas eu tinha que guardar dinheiro para comprar a mercadoria do outro dia. Eu comecei a entender que no calor se vendia muito bem água, refrigerante, cerveja. Em meia estação a gente vendia bastante doce. E quando era muito frio, era legal vender chocolate. Chocolate você não podia vender no calor porque derretia. Então você começa a entender. Pegando ali as nuances de cada coisinha. E você começa a entender. E uma coisa que eu falo para todo empreendedor que está acompanhando a gente, ou para todo investidor que está acompanhando a gente aqui, cara, entenda do negócio. Sai de trás da mesa. Não fica parado com a sua barriga encostada em planilha. A planilha ela vai te entregar um número, mas a sola de sapato te mostra a realidade. Para todo tipo de empreendedor. Todo tipo de empreendedor. Desde o cara que desenvolve software, ele também tem que pesquisar o mercado. No final, é pessoas vendendo para pessoas. Não importa se é... Isso que é legal, né, Alex? Independente do negócio.
Pessoas para pessoas. Ah, mas a minha empresa é de inteligência artificial. Tudo bem, na outra ponta é pessoas. É uma pessoa do outro Quem lado. desenvolveu a inteligência artificial? Pessoas. Não importa o que você faz. Esse é um outro insight. Pessoas. A entrega é pessoas para pessoas. Quanto mais você entende de pessoas, mais você entende de negócio, mais você cresce, mais você escala e cada vez mais você vai dar certo, porque você vai entender de pessoas. É a entrega. E aí eu comecei a entender muito isso foi muito bom, começou a funcionar. Só que eu tive um baita problema, que minha mãe começou a ter depressão. E cara, depressão, falar de depressão há mais de 20 anos atrás, dentro de um barraco, dentro de uma favela, não existia. Caramba, cara. Não existia essa palavra, depressão. Aliás, era até meio que proibido você ter algum problema, né? Psicológico, assim. Psicológico, porque você era taxado como preguiçoso, vagabundo, não quer trabalhar, quer ficar dormindo, quer... E minha mãe começou a ter muito problema de depressão e ela começou a me agredir muito. Muito. E eu tive que ir embora de casa pra morar com a minha avó com 12 anos. E eu mantive a mesma rotina. E um baita do insight aqui que cabe pra gente passar pra todo mundo que tá assistindo a gente, que tá acompanhando, é o seguinte. O processo de entendimento e de entrega sua, de propósito, ele vence qualquer barreira. A persistência, ela vai vencer. Independente da situação. Por mais que você não note, por mais que você não entenda, o seu futuro está sendo construído dia após dia. Por mais que você não esteja vendo aquele futuro sendo construído, ele está sendo construído. Cada dia é uma semente que você está plantando. E eu acho que dá até para puxar um gancho aqui falando da constância, né? Porque até saindo um pouco do que aconteceu com você na época, acredito que hoje também, tanto para mim que eu sou empreendedor quanto você, e para todos os outros pessoas que estão ouvindo a gente, que são empreendedores ou também querem se tornar empreendedoras, a constância sempre vai ser o segredo, no final das contas, também. Total. Se você consegue aceitar não. 99 nãos para um sim, né? Acho que esse é um ponto difícil na vida do empreendedor, que eu acho que você criou uma casca, né? Você conseguiu ser um cara que, você saiu de uma realidade totalmente crítica, difícil, e você conseguiu aceitar diversas barreiras para conseguir ter os resultados em proporções para cada período. Cara, eu acho isso fenomenal. E aí a gente tem um detalhe, né? Você não precisa dar certo várias vezes. Você precisa dar certo uma vez só, cara. Essa uma vez que você der certo, ela vai valer por todas as outras vezes que você errou ou que você recebeu não. Isso é factível na minha vida. Eu vejo isso hoje nos investimentos com ações, nos investimentos com startup, nos meus negócios, com as pessoas que eu mentoro. É isso, cara. É esse entendimento. Fui, voltando pra nossa história, fui evoluindo, fui crescendo, fui fazendo as coisas. Morei com a minha avó dos 12, né? Então minha rotina continua a mesma, igual. Eu só mudei de casa. Mas eu tinha uma coisa que era o seguinte, João. Eu tinha um entendimento, e eu acho que isso serve para todo mundo que tá acompanhando a gente, que é o seguinte: você não é o local que você tá inserido. As escolhas são suas. O ambiente, ele influencia, mas a escolha final é sua. A tomada de decisão é sua. Eu estava inserido num ambiente, mas eu não me enxergava. Não era meu ideal. Eu nunca me enxerguei ali, cara. Nunca. Você não se identificava com as pessoas em volta de você ali? Eu até me identificava com as pessoas, mas... não com o que elas eram ou faziam. Eu não conseguia enxergar que o meu futuro era aquele. Entendi. Era pegar um ônibus de manhã pra ir trabalhar. Você entendia que aquilo lá era um meio pra você. E eu tinha que passar por aquilo naquele momento e tudo bem. Só que eu enxergava que eu ia ser muito maior que aquilo. Cara, como que você conseguiu, Alex, desenvolver, essa visão? É um ponto que eu acho difícil, porque até eu, quando eu iniciei, eu não sou tão velho, eu tenho 19 anos, mas quando eu iniciei, e às vezes alguns projetos meus não davam certo, eu não conseguia, às vezes, desenvolver uma visão, e até hoje acredito que eu esteja aprendendo a desenvolver isso, né? Como que você vê esse projeto de construção de uma visão de vida mesmo e dentro dos negócios? Como que você vê isso? Cara, hoje eu tenho uma visão diferente de lá de trás. Lá atrás era uma visão muito intuitiva, muito de, cara, tem que fazer, não tem outro lugar. Eu tinha possibilidades, João.
E as minhas possibilidades eram ou você virar criminoso, ou você vira um CLT comum, ou você vai ser taxado de louco, mas se der certo, vai dar certo pra caramba. É um acerto. E eu era. E assim, aonde eu morava, eu era tão taxado pelas outras pessoas como o cara que ia dar errado, que pra mim dar errado ia ser. Já tava normal, já tava na conta. Né? Então, por exemplo, a família apostava que eu ia dar errado, porque filho de pai bandido, mãe doida. Os vizinhos, quando tinha aquela festinha de aniversário, não chamava eu e meus irmãos pra ir. Porque falava, não, vou chamar eles, né? Pô, eu conseguia, por incrível que pareça, ser o mais pobre dentro dos outros pobres. Então, pra gente era muito difícil, né? Você ir pra escola com aquela roupa que não é a roupa que serve em você, as pessoas dar risada, os professores que às vezes eram professores que moravam no próprio bairro, que quando você tinha uma dificuldade de fazer alguma coisa, eu passei isso na pele, o professor olhar e falar, Alex, tudo bem, você não vai ser nada. Eu ouvi isso de professor, Caramba. Você não vai ser nada na vida. Quando eu reclamava, professor, mas eu não tô entendendo, mas você não precisa entender. Eu ouvi isso, seu pai é bandido, sua mãe... Você entende que o negativismo dos outros predominava em você apontado, ali. Mas, cara, era eu por mim. Eu tinha plena consciência, cara. E hoje, com 34 anos, quando eu olho pra trás, eu tenho certeza absoluta que Deus, cara, fez eu passar por tudo que eu passei pra hoje eu poder mostrar pra outras pessoas que é possível, cara. A fé que você desenvolveu. A fé que eu desenvolvi. E isso é muito importante pra minha vida. Por exemplo, hoje eu sou investidor de startup. Eu vou até falar de uma startup aqui que eu invisto que você conhece. Sim. Que é a Sofista, uma startup... Abraço, Thiagão. Um abraço pro Thiago. Que é uma startup que tá dentro de uma faculdade. E um dia eu fui fazer uma aula nessa faculdade, na Link, fui dar uma aula. E eu contei que eu era investidor de startups e investia numa startup de lá de dentro, que era a Sofista, mas que eu vendi bala. Eu fui vendedor de bala. E eu dei um conselho pra todo mundo que tava aquele dia naquela aula, que é o seguinte: sempre que alguém for vender bala pra você no seu carro, por mais que seja por motivo de segurança que você feche o vidro, dê um sorriso, trate bem aquela pessoa, por mais que você não compre. Por inteligência, porque o dia de amanhã, esse cara que tava vendendo bala pode ser um investidor da sua startup também. Que tá te ensinando aqui. Como eu fui. Então não tem, Caramba, cara. Então não tem limite. O seu limite quem coloca é você, o meu quem coloca sou eu. Então, eu tinha todo esse cotidiano, fui morar com a minha avó com 12 anos de idade, eu acho que foi um dos melhores períodos da minha vida. Minha avó era, cara, parceira. Nossa, demais, a minha avó era sensacional. E minha avó era faxineira também, e ela trabalhava num banco que era o Banespa, antigo Banco Banespa, que depois o Santander comprou e tal. E no Banco Banespa, ela trabalhava numa agência super grande, que era aqui na Avenida Brasil, em São Paulo. E às vezes sábado a agência era muito grande, trabalhava ela e uma tia minha. E às vezes no sábado ela tinha que limpar a agência, porque como era muito grande não dava pra às vezes limpar na semana. E quando ela ia no sábado ela me levava. Quando eu entrava dentro da agência, cara, eu via computador. Coisa diferente que não tinha Não, nunca vi, era onde eu via, eu não tinha esse acesso. E eu ficava olhando aquelas coisas e falava, caraca, velho, tipo... Que legal, que um dia eu vou ter um banco. Eu não pensava assim, um dia eu vou trabalhar num banco. Um dia eu vou ter um banco. Um dia eu vou ter um banco, um dia eu vou ter um negócio desse. E eu lembro de uma coisa que, cara, me marcou muito. E eu fui ter consciência disso muitos anos depois. Uma vez eu e minha avó, a gente indo embora, e minha tia. Tava eu, minha avó, minha tia e meu primo. E a gente tava num ponto de ônibus na Avenida Brasil. E parou no farol. O ponto de ônibus era bem no farol. Parou uma BMW. E onde eu morava, não era normal você ver uma BMW. Então, você não via. E eu olhei aquele carro e falei, caraca, velho. Que carro é esse? Fiquei, né? Menino, né? Louco, alucinado. E eu falei pra minha avó, vó, um dia eu vou comprar um carro desse. E vou te levar pra passear comigo. Caramba. E minha tia me olhou e falou assim pra mim, Alex... Isso não é pra gente. Isso é carro de quem tem dinheiro. Não adianta você sonhar uma coisa que você nunca vai poder ter. E no exato momento que minha tia terminou a frase, a minha avó olhou pra mim e falou assim: se você trabalhar e fizer por onde, você pode ter o que você quiser. Entenda,
Olha o ambiente. Eu tinha uma pessoa Que ao mesmo com o pensamento totalmente bloqueado do meu lado, falando pra mim, não dá, não é pra você. E tinha uma outra, que era minha avó, dá uma luz pra estudou você até a segunda série, pô, veio do Nordeste, negra, dentro de uma favela, olhando e falando, se você quiser, você pode. Nossa, e isso é muito legal, Alex, porque é uma realidade que, é claro, acontece em diferentes proporções. Mas, às vezes, a gente vê muito, às vezes, amigo que tem crenças limitantes, família que tem crenças limitantes, em relação ao desenvolvimento pessoal. Eu vejo muito, eu vivo bastante nesse mundo de jovens, que você falar, às vezes, de dinheiro pros pais é algo que não pode, é feio, né? Às vezes, pra sociedade, às vezes, é feio chegar e falar sobre investimentos, falar sobre negócios, falar sobre empreendedorismo, né? E é muito interessante que você tem esse balanço, né? De tantas pessoas que vão ter essas crenças limitantes e às vezes não vão falar nem por mal. Acredito que sua tia nem tenha falado isso por mal. Acredito que ela te amava. Mas, às vezes a pessoa tem essa crença limitante. O importante, pessoal, pra quem quer empreender, pra quem quer desenvolver, pra quem quer crescer, né? E principalmente analisando até a trajetória do Alex, é que você não tinha essa crença limitante, né? Nunca tive. Você nunca teve essa crença de, cara, independente do ambiente que eu esteja, eu vou fazer acontecer. Total. E aí eu morei com a minha avó dos 12 aos 15 anos. E quando eu tinha 15 anos, minha avó faleceu. Ela teve um AVC e ela acabou falecendo. E, cara, os meus tios, os irmãos da minha mãe e tal, me botaram pra fora de casa. Caramba. Colocaram pra rua. Minha mãe... Aí você foi pra sua mãe? Fui pra minha mãe, mas minha mãe totalmente fora da casinha. Tava grávida nessa época. Minha mãe tava, cara, totalmente fora de si. Minha mãe falou que eu não poderia ficar na casa dela, que se minha escolha tinha sido ir morar com a minha avó, eu ia ter que me virar, porque lá não cabia, não dava pra me morar lá. E Isso aí... Com quantos anos, Alex? 15 anos. 15 anos. 15 pra 16. E aí, cara, a primeira noite eu dormi na casa de um amigo, segunda noite na casa de um amigo, terceira noite eu dormi num carro que tinha na rua, que ficava lá parado. E, cara, depois não tinha muito o que fazer, né? Porque eu tinha que ir pra escola, eu tinha que vender as balas, e aí eu fui pra rua, fui morar na rua. Você chegou a morar na rua? E eu fui morar na rua mesmo, ali na região de Santa Amaro, perto da igreja. E era muito confuso aquilo pra mim, né? Porque eu não vim de uma realidade eu vim de uma realidade pobre. Mas não de morador de rua. E quando eu falo pobre, eu falo de ambiente pobre, tá? Porque por mais que eu não tinha dinheiro, eu nunca fui pobre, cara. Sua mentalidade sempre foi mentalidade A minha riqueza tava aqui, cara. Ela tava aqui, tava na minha fé. Não importava o quanto eu tinha no bolso. Se você, cara, não tem dinheiro, o cara que tá ouvindo a gente nesse momento, você não tem dinheiro no bolso, cara, mas você tem uma mentalidade de progresso, uma mentalidade rica, você tem a certeza, você vai dar muito certo na vida. E pra quem fala que isso não é realidade, o Alex é a prova disso. É a realidade total. O bolso pobre, a mente rica faz milhão, cara. Caramba, cara. Isso aí é realidade total. E aí fui morar na rua e primeira noite não dormi, porque tinha medo, tava entendendo toda aquela situação. E aí, o que eu pensei? Falei, cara, vamos concentrar. Tô na rua, tô aqui, não tenho o que fazer. O que eu tenho que fazer é ganhar dinheiro pra mim sair dessa situação. E tinha alguns albergues, algumas pensões que você pagava tipo R$15 pra passar a noite. Então, o que eu fiz? Falei, cara, se minha meta era ganhar R$50 por dia, porque eu tinha que ajudar minha mãe com meus irmãos, quando eu morava... você continuava ajudando? Continuava ajudando minha mãe. Independente de não estar morando lá, Independente de não estar morando lá. O que eu fazia? Caramba. Eu falei assim, agora eu tenho que aumentar o meu ganho. Eu tenho que vender mais. Olha a visão. Porque eu tenho que continuar ajudando minha mãe, independente do que ela fez, não importa. Eu tenho que ajudar porque eu tenho meus irmãos. E aí eu tenho que fazer um dinheiro a mais pra mim poder dormir numa pensão. Só que qual que era a minha conta estratégica? Meu primeiro dinheiro que eu tinha que fazer era o dinheiro do capital de giro, que era o dinheiro para comprar bala no outro dia. Então eu fazia esse dinheiro e guardava. Tudo que eu fazia a mais, eu reinvestia
pra me comprar mercadoria e continuar vendendo no mesmo dia. E aí, o segundo dinheiro que eu guardava era o dinheiro pra ajudar minha mãe. O terceiro dinheiro que eu guardava era o dinheiro pra dormir em algum lugar. E o que eu fazia a mais, eu ia reinvestindo. Negócio. Pro meu próprio negócio. O meu negócio era eu. Então, não importa o tamanho da sua Seu empresa. PJ era sua PF. Não importa o tamanho da sua empresa. Às vezes você tá aqui, você tá mirando e falando assim, caramba, mas o cara lá tem uma empresa com 100 funcionários, uma laje na Faria Lima, e eu tô aqui. Cara, eu não tinha nada, só tinha eu e eu, cara. Não tinha mais nada pra fazer. E aí, consegui, morando na rua, juntar uma grana. Voltei pro bairro que eu morava. Minha mãe falou, quando eu voltei pro bairro que eu morava, que eu sempre tava lá, né? Uhum. Mas não via muito minha mãe. Fiquei meio que triste, né? Com a minha mãe nessa época. E consegui juntar uma grana. Voltei, minha mãe deixou eu voltar a morar na casa dela depois de um tempo. Só que durou, sei lá, 2 meses. Alguma coisa assim, bem pouquinho. Pouco tempo. Fui embora de novo da casa da minha mãe. E aluguei uma garagem que um cara do bairro tava alugando. Ele tava alugando a garagem pra um carro, R$150. E aí eu cheguei nele, seu Miguel, o nome desse senhor, ele já faleceu. Falei, seu Miguel, aluga a garagem pra mim. Ele falou, você não tem carro? Falei, mas é pra mim morar. Aí ele falou, morar, Alex? Falei, morar. Vamos fazer o seguinte, quanto você quer? Ele, 150. Falei, se eu te pagar R$300, eu moro, sua mulher lava minha roupa e ela me entrega um prato de janta. Fechou? Ele falou, fechou. Fui morar nessa garagem, juntei uma grana. 300 mês. 300 mês. Comecei a juntar uma grana. Essa grana que eu juntava, eu ia guardando ela, guardando, até que um dia eu cheguei no seu Miguel e falei, seu Miguel, vamos fazer o seguinte, ele tava pra fazer uma reforma na casa dele e não tinha dinheiro, tava tendo um problema no esgoto, cara, zoou a casa do velho. Falei, seu Miguel, quanto que você vai gastar aí? Eu vou gastar mais ou menos, não sei, Alex, uns 4, 5 mil pra reformar, não tenho dinheiro e tal. Eu falei, você não quer me vender a garagem? Eu te pago R$6.000 se você me vender a garagem, eu não te pago mais aluguel. Aí ele falou, mas como que eu vou vender a garagem? Vai ter a casa. Eu falei, me vende a garagem. Ele falou, eu te vendo, mas você não pode vender pra ninguém. Se você quiser alugar, você quiser morar, beleza. Mas vender você não pode. Eu falei, então tá bom. Fui comprar a garagem dele. Você comprou a garagem? Passou mais ou menos um ano e pouco, ele vendeu a casa. E quando ele vendeu a casa, ele foi conversar comigo, né? Ele falou, Alex, ó, eu vou ter que vender a casa, né? Vou embora, vou pro interior. Uhum. E não tem como eu vender a casa sem a garagem. Tem que vender a garagem junto. Eu falei, já esperava, né? Ele falou, ó, só que tem um cara pra comprar e a gente vai negociando. Eu falei, beleza. E aí, quando ele vendeu a casa, ele me pagou 15 mil pela garagem. Baita do investimento, né? E a gente compra garagem agora. Cara, o que que eu quero mostrar com essa trajetória até aqui? O Alex de hoje é o mesmo Alex de lá de trás. Meu coração é igual, cara. Eu não mudei. O que mudou é minha visão para negócio. É de entender um mundo que eu não conhecia antigamente. Eu não sabia, não tinha acesso. Então, eu sempre falo muito assim, João. Tenta explicar para uma pessoa. Eu tenho um cunhado que ele é deficiente visual, ele é cego, e ele é cego desde que ele nasceu. Provavelmente você não vai conseguir explicar para ele o que é o amarelo, o que é o azul, o que é o vermelho. Ele nunca viu isso na vida, ele não sabe. Então você pode ilustrar, mas mesmo assim ele não vai conseguir saber. Provavelmente ele não vai conseguir saber, ele vai ter uma outra percepção. É a mesma coisa quando você quer mostrar uma realidade para uma pessoa que nunca viu. Eu não sabia dessa realidade que existia aqui. Eu só sabia da minha realidade que existia lá. Se você falasse, o cara consegue ficar milionário, bilionário, cara, eu não sabia. Eu não sabia que dava. Eu imaginava que nasceu rico, ficava rico, o filho morria, deixava o dinheiro pro filho. Herdeiro. E tal, e cara, não sabia dessa realidade. O ambiente, de certa forma, ele te limita, né? Em alguns fatores. Foi o que a gente tava conversando. São várias bolhas que existem hoje que elas te moldam em quesitos de personalidade, em quesitos de hábito e principalmente de desenvolvimento.
tanto para um bom desenvolvimento quanto para um péssimo desenvolvimento, um desenvolvimento negativo, né? Então acho que é muito legal, Alex, quando você solta essa ideia de pô, o ambiente, ele não vai te definir, mas ele pode te moldar muito, né? Ele te orienta. Te orienta, né? Ele te orienta, mas a decisão é sua. Mesma coisa é o ambiente que eu vivo hoje. Ele me orienta. Te orienta. Mas a decisão é minha. Não, aquela... Eu vou te falar, aquele mantra, né? Que geralmente a galera fala. Pô, você é o resultado das 5 pessoas que você convive? Depende. Se fosse isso... Depende. Se fosse só conviver, aí todo mundo dava pra dar certo. E não é. É as suas atitudes perante o que você aprende com as pessoas que você convive. A tomada de decisão, ela impacta muito. Eu acho que é legal passar isso pro pessoal que tá aqui escutando a gente isso, porque... Pô, às vezes vê a gente falando, às vezes vê a gente que é influenciador no digital, enfim, acha que é uma realidade que é muito diferente. De fato é uma bolha, né, que você acaba convivendo ali. Entretanto, não é algo que te limita, que você não possa chegar lá também, né? Não é algo que você olha assim e fala, cara, isso não é pra mim. Eu acho que às vezes o pessoal tem muita essa crença, e eu acho que o legal é quebrar isso, né? João, eu vou te colocar meu ponto de vista sobre isso, tá? Qual que é a diferença, tá, do Abílio Diniz a moça que trabalha na limpeza numa loja do Pão de Açúcar? Só o conhecimento. O conhecimento daquela pessoa foi limitado a ela fazer aquilo, infelizmente. E pode as pessoas falar o que quiser. Ah, mas tem oportunidade, é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Infelizmente não é. Porque quando a gente vai falar de vamos falar de investimento? Vamos. Pô, você sabe de investimento? Não, então começa a estudar. Vai estudar o quê? O cara nem sabe o que estudar. Ele não sabe por onde ele começa. Às vezes quando a gente fala isso, estando dentro de um apartamento, no meu quarto, com um computador, com uma internet boa, tendo paz de poder comprar um livro na Amazon, chegar, eu fazer uma trilha de estudo, buscar na internet, comprar um curso legal, faz sentido. Mas tenta fazer isso às vezes dentro de um barraco ou de uma casa pequena numa favela, que você tem uma família de 3, 4, criança chorando, o vizinho do lado ouvindo um som, criminalidade na sua porta, você pegando um ônibus cansativo o dia todo para ir trabalhar, para depois voltar do trabalho, para sentar, para estudar. Dá para fazer? Dá. Eu sou prova que dá para fazer. Mas não é igual. A decisão tem que ser todo dia. A largada não é igual. Eu sempre falo que é o seguinte, a gente tem a linha de largada. Tem pessoas que saem da linha de largada, tem pessoas que saem muito à frente da linha de largada, já tá com uma volta dada, e tem pessoas que saem muito atrás. Eu fui o que saí muito atrás. Você, Flávio Augusto? Isso me definiu? Não. O que me definiu foi a trajetória. Nem sempre quem larga na frente é quem vai ganhar a corrida. Isso é um insight. E eu não tô disputando com outros, tá? Eu tô disputando comigo. Eu tenho que ter um entendimento que, por mais que eu saia atrás, eu tenho que correr pelo menos 10 vezes mais para me alcançar. Como exemplo é falar um pouquinho de investimento, para a gente contextualizar. Eu comecei a investir em 2019. Final de 2019, 2020, eu não investi... Cara, investimento pouquinho, né? Também não tava com muita grana. Tava começando a sentir, começando a aprender. Comecei a investir, final de 2019. Fui testando, comprando, tentando aprender, não entendia nada, não conseguia entender quase nada, só que eu sabia que aquilo era pra mim. Qual que é a melhor forma de você aprender? Executar. Prática. Então, cara, quer aprender sobre ações? Começa a comprar alguma coisa. Compra uma ação. Compra alguma coisinha. Você vai começar a se preocupar e você vai começar a estudar mais daquela empresa ali, eu tenho certeza absoluta. Quando começou 2022, eu já tomei circuit break ali na cabeça, né? Então já comecei já se arregaçando. Só que é o seguinte, a minha vida antes disso me fez ser tão forte. Você falou tipo, pra olhar e tá bom, legal. E eu tive muita sorte, cara. Eu vou até fazer uma menção a esse cara aqui que muita gente fala, pô, você tem um grande amigo, um grande professor, mas pra mim é um anjo que Deus colocou na minha vida, que é o Henrique Breda, cara. Ele é um cara... Eu tive o enorme prazer do meu primeiro contato para estudar investimento vir dele. E até hoje eu... Foi o primeiro que você teve? No... Foi muito louco, porque, como eu te falei, comecei a investir na
no tapa ali. E eu comecei a falar, cara, por que eu comecei a investir? Na verdade, eu comecei a pesquisar sobre empresas. Eu queria entender como que o Pão de Açúcar saiu de uma padaria e virou o Grupo Pão de Açúcar. Como que a Magazine Luiza era uma lojinha e virou a Magazine Luiza. Comecei a pensar em tudo isso, cara. Como que a Renner fez, como que a Localiza fez. E isso começou, cara, me gerar vários insights de falar, cara, tem um caminho. Porque se esses conseguiram, provavelmente deve ser muito parecida a trajetória que eles seguiram. Cada um na sua medida, mas tem uma linha de raciocínio ali que dá pra seguir pra chegar. Sim. Né? Não é sorte. Não é acaso. Eles chegaram de algum jeito e de algum jeito foi muito parecido. Eu comecei a tentar buscar como que foi esse jeito. Então, a sua entrada no mundo dos investimentos, assim, nem foi procurando qual é a melhor ação. A melhor ação, como grande parte do pessoal procura, né? Qual que é o melhor investimento para 2022? Não. Foi entendendo sobre as empresas. Querendo entender sobre empresas. Legal. E aí, eu falei, cara, vou comprar um livro aqui para mim estudar. Fui pesquisar, não sabia que livro comprar. Tudo era muito novo, não era, não entendia. E, cara, você tinha muitas opções que você não sabia qual que era a opção certa. Comprei um livro, velho. Não entendia nada. Falei, nossa, que dificuldade, cara, isso aqui. Que eu vou buscar na internet, vou... Aí eu falei assim, cara, comecei a olhar as empresas de investimento. Os escritórios de investimento, as research, tudo. E eu falei assim, cara, esses caras devem ter um conteúdo. Vai saber alguma coisa, eu vou conseguir extrair dali. Aí começa a minha saga, né? Porque eu comecei a ligar em casa de análise e gestora, pedindo conteúdo para mim estudar. E falando, cara, não é para investir, eu quero estudar porque eu quero saber como que as empresas fizeram isso. Cara, eu acho que eu liguei... Assim, eu vou chutar abaixo, tá? Eu acho que eu liguei em 100 lugares diferentes. Ô, louco. Ninguém me deu conteúdo de nada. Ninguém. E aconteceu uma experiência que foi muito... Que me fez ter uma visão diferente. Eu liguei numa empresa quinta-feira e uma moça atendeu. Essa moça atendeu, eu falei o que eu queria, ela falou, mas a gente não tem e tal. Eu falei, então tudo bem. Vou deixar meu e-mail e meu telefone e se aparecer algum conteúdo você me manda. Ela falou, beleza. Só que sexta era feriado. E aí, sexta, sábado, domingo, segunda-feira eu liguei de novo. Uhum. E quando eu liguei de novo, a mesma moça que atendeu na quinta, atendeu na segunda-feira. Ela falou, mas você não ligou quinta-feira? Falei, liguei. Eu falei, mas eu tô ligando de novo? Ela falou, não, é porque eu mudei de emprego. E aí ela falou, moço, ninguém vai te dar isso aí. Você não tem dinheiro pra investir, você não é investidor e tal, né? Se você falar que você é investidor, que você tem grana, provavelmente alguém te deu algum material. Mas esse material que você quer nem tem, né? E eu achei aquilo ali muito... Caraca, não tem. Nada de material, nada de conteúdo. E aí, né, passou aquela semana, nem liguei, tava concentrado em outras coisas. E um primo meu, cara, primo é foda, né, velho? Primo só te lasca, né? Primo meu me ligou domingo e ligou sábado e falou assim, primo, seguinte, ele tava fazendo uma obra na casa dele. Vai vir um pedreiro novo na segunda-feira, só que antes do pedreiro vai chegar o material de construção e na frente da casa tá cheio de entulho. Porque o pedreiro que saiu fora não levou os entulhos, não botou na caçamba. Você não me ajuda amanhã a pegar esses entulhos e jogar na caçamba? Cara, calorzão, janeiro ali. Falei, falei, demorou, né? Não vou deixar você. Vambora. Tô lá e, deixei meu celular de canto, né, cara? Aquela sujeirada toda, né, de obra. Aí quando eu olho, tinha, sei lá, umas ligações perdidas lá no celular. Aí eu falei, caramba, que... E aí quando eu peguei, o celular tocou. E aí eu fui, atendi, falei, alô, tudo bem? Tudo bem? E eu já pensando assim, né? Falei, caramba, os caras tá cobrando com força, né? Até domingo cobrança, o pessoal tá ligando, velho. E aí, o cara, tudo bem? É o Alex Vilela? Falei, sou. Ele falou, oi, tudo bem, cara, queria prazer e tal, te conhecer. Você tá procurando material, né, sobre empresas? Falei, tô. Ele falou, cara, prazer, meu nome é Henrique Breda.
Aí eu falei assim... O Breda te ligou, então. Aí eu falei assim... Mas eu... não liguei, né, a pessoa, né? Você não tinha essa visão. Aí eu falei, cara, legal. Ele falou, vamos fazer o seguinte... cara, aí eu falei, eu posso te ligar depois? Porque, né, Ele falou, não, me liga mais tarde. Aí liguei, fui pesquisar, falei, caramba. E, tipo, tinha saído várias matérias dele. Ele é o maior gestor da atualidade do Brasil. Eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, tipo, que legal. Chamei a atenção do cara. Legal, aí liguei pra ele. Aí ele falou assim pra mim, por que você quer aprender? Aí eu expliquei por que era. Ele falou, não é pra investir? Falei, não. É pra isso, mas também pode ser. Eu já comecei a investir, não tinha ainda circuit break, não tinha acontecido. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vou marcar um almoço, que eu quero te conhecer pessoalmente, e eu vou organizar toda a sua trilha, uma trilha de estudo pra você, alguns livros, os títulos, vou numerar em ordem do primeiro ao último pra você começar a ler e seguir, e a gente vai combinar alguma coisa. Eu falei, beleza. Passou um tempo, né? Demorou um pouquinho. A gente marcou um almoço. Passou umas 3 semanas. E aí, no dia do almoço, eu cheguei lá pra almoçar. A gente foi numa cafeteria, na verdade. E ele chegou lá com 2 bolsas, cara, do Pão de Açúcar. Eu falei, cara, o cara é doidão mesmo, né? Tava fazendo compra. E veio direto pra cá, né? Porque não deixou no carro, né? Aí ele chegou na mesa... Pô, a gente, prazer e tal. Aí sentou, ele falou, trouxe aqui os livros pra você. Ele tinha comprado todos, João. Quase 30 livros. Ele tinha comprado todos os livros pra você? Todos os livros. Então você pode falar que... Isso é pra poucas pessoas, que os primeiros livros que você leu de investimentos foi o Henrique Breda que te deu. Foi. Caramba. E assim, leio até hoje, porque teve uma ordem. Então assim, o que ele fez? Ele numerou, teve uma ordem. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, até o 28º. Aqui. Então, por exemplo, eu começo lendo Feitas pra Durar, de Jim Collins. Termino com a Ação Humana de Mises. Caramba. É bem extenso, é uma leitura muito extensa. Ele falou, e a gente vai combinar o seguinte. Você vai ler cada livro desse aqui 3 vezes. Você vai ler o primeiro, segundo e terceiro. Você volta a ler de novo, pular pro próximo módulo. E vai indo, quando acabar tudo, você volta... realmente uma agenda, então, Ele criou uma trilha de estudo pra mim. E aí a gente ia se falando e aí, como que foi essa semana a leitura? Foi assim, o que você aprendeu, tal, o que mais você estudou? E a gente começou a se falar. A gente virou muito amigo. Como eu disse, cara, eu tenho muita sorte de ter ele como um anjo na minha vida. O Henrique Breda, pra mim, é uma das melhores pessoas que eu conheci no mundo. Caramba. É um cara que eu não poderia oferecer exatamente nada pra ele. E ele sendo um dos maiores gestores, ou o maior gestor de fundo de investimento do Brasil, ele tirou o tempo dele, que é o que a gente tem de mais precioso nessa vida, pra poder me servir. Ele foi servo. Foi servo. Ele foi um cara que entregou com conhecimento. E eu posso falar pra você, do fundo do meu coração, o conhecimento dele de investimento é muito menor do que o conhecimento que ele tem de pessoas, de fé, de entrega a Deus, de tudo que ele me proporcionou, que é muito maior. Que transcende o mundo de investimentos. Transcende, cara. Faz o mundo de investimento você ver aquilo como algo muito menor. E isso, cara, foi muito bom, porque eu aprendi muito. E virou seu mentor. Né? Virou meu mentor. E aí eu comecei a conhecer uma outra galera do mercado financeiro. Que foi conectando também. Só te interrompendo, a forma que eu conheci o Henrique Breda foi muito engraçada. Eu conheci o Henrique Breda em um evento da Blue 3, em Franca. Eu devia ter os meus 15, 16 anos. Ele deu uma palestra, na época, pros clientes da Blue. Eu tinha ido junto com meu pai. Foi assistir a palestra. E, tipo, o Breda já ia embora. E ele foi pro banheiro. Tipo, tava corrido, um monte de coisa. Aí eu fiquei na porta do banheiro, assim, esperando ele, pequenininho, assim, né? Aí, tipo, eu fiquei muito ansioso pra conhecer ele, né? Aí eu falei, Breda, tira uma foto. Tipo, aí ele falou assim, só espera eu lavar a mão primeiro, né? Pra conversar, né? E eu lembro que foi dessa forma. E aí, super gente boa. Mesmo eu não entendendo nada de mercado financeiro e só conhecia ele por causa da Alaska, enfim, dos artigos que ele tinha. Foi a primeira forma que eu conheci o Breda. Então, se ele estiver assistindo isso,
Ele vai lembrar que o menino que... Eu vou mandar que tava ali, ele vai assistir, certeza. que tava ali esperando ele sair do banheiro pra conversar, fui eu, né? E foi um evento da Blue que eu tinha participado. E eu tive muita sorte, assim, cara. Quando eu falo sorte, é só simplificando o milagre de Deus, cara. Muitas vezes a gente fala em sorte, mas a sorte é Deus colocando coisas na nossa vida que a gente plantou. Colheita do que a gente plantou lá atrás, mas a gente não tem o entendimento muitas vezes de saber disso, né, cara? Que é o tempo, a lei da semeadura, né? Da semeadura. Plantou, colheu. Ou seja, se você plantou mal, não se queixe com a sua colheita. E se você plantou bem, se alegre com a sua colheita. Tem uma parte na Bíblia que é muito bonita, cara, que fala o seguinte: quem planta chorando, colhe com alegria. Então, muitas vezes eu plantei com lágrima, mas eu plantava porque eu sabia que eu ia colher um dia, cara. E hoje eu tenho certeza dessa colheita. E quando eu olho, João, a colheita que eu vou ter lá na frente, eu vejo que o que eu tô passando hoje é muito pequeno no que eu vou alcançar e no que eu vou conseguir entregar para as outras pessoas, cara. Hoje, eu sou movido de verdade, cara, a fazer o bem para outras pessoas, cara, a mover essas pessoas, mostrar como você pode ser uma pessoa melhor através do empreendedorismo, que foi o que mudou minha vida, mudou a vida da minha família. Um grande exemplo, meu pai me abandonou, foi embora. Hoje meu pai é meu melhor amigo, cara. Eu falo com meu pai todo dia. Vocês voltaram a conversar? Total. Meu pai é uma pessoa incrível, cara. Meu pai, ele foi preso, ele saiu, virou um usuário de droga. Depois ele foi para uma instituição, chama Missão Belém, se tratou. Depois que ele se tratou, que ele se recuperou, ele passou anos trabalhando lá, entregue de graça, para fazer o bem para outras pessoas. Até que o meu pai falou, cara, agora eu vou voltar para minha vida. E hoje meu pai mora numa casa que eu dei pro meu pai. Caramba. Ou seja, o meu pai, ele me deixou lá passando necessidade, e hoje ele mora na casa que eu dei. A minha mãe mora numa casa que eu dei pra minha mãe, eu construí pra minha mãe, por mais que ela tenha me colocado na rua. Porque qual que é o entendimento, João, que a gente tem? Cara, o fardo já é tão pesado de tudo que a gente passa na vida, eu não preciso carregar o fardo dos outros. Eu tenho que ser um bom filho. Na Bíblia não está escrito, seja um bom filho pro pai que é bom. Honre o pai bom e desonre o ruim. Não, está escrito honre pai e mãe. Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho 2 filhas, eu tenho que dar o exemplo. E as palavras, elas geram motivações, mas o exemplo, ele arrasta. Então, quando eu mostro isso, o que eu estou mostrando para minha filha? Seja uma boa filha também. Quando eu mostro como empreender do zero, quando eu pego aquele cara lá que não tem R$1 e ele fala, cara, meu sonho é ser empreendedor. Eu falo, dá, eu vou te ajudar. E ele fala, não dá, eu mostro o meu exemplo, porque o exemplo arrasta, o exemplo é o que realmente tem validade. Sim, é o que valida, né? A história validada. É o que valida. Então, quando eu comecei a estudar investimento, veja só, o Henrique Breda falou assim pra mim, cara, tem muita gente que fez tantas faculdades, fez isso, tem tantos diplomas, mas se você seguir isso aqui e se empenhar, você não vai ficar pra trás de ninguém. E o que eu fiz? Eu comecei a acordar 4h30 da manhã todo dia para começar a estudar. Eu começava às 4h40, 4h50, que era o tempo de eu acordar, fazer um café. Eu começava a estudar, cara. E até às 7 horas da manhã estudando. Começava a trabalhar, trabalhava. À noite estudava sobre empreendedorismo. E no outro dia fazia aquela rotina de novo. E volta lá atrás no que a gente falou. Constância. É entrega. Eu entendia que o cara tinha feito uma faculdade, 2 faculdades, que o cara tinha feito, eu não tinha feito nada. Então eu tinha que devorar aquele conteúdo o mais rápido possível, de uma forma inteligente, para me conseguir começar a aplicar aquele conteúdo, para me entender se na prática estava tendo validade. E se tivesse validade, eu estudava mais sobre aquele conteúdo para poder aprimorar. Ou seja, eu tinha que fazer mais e menos tempo, porque eu já tinha ficado para trás. Sua realidade era outra. Eu já tinha ficado para trás. Eu já estava num momento que eu tava olhando gente muito mais nova que eu, entendendo muito mais de investimento do que eu. Por quê? Porque eu não tive acesso. Tudo bem, tinha agora. E se eu tinha agora, eu tinha que fazer. Eu vi uma vez uma reportagem com... Cara, que jogador que foi? Eu acho que foi o Kobe Bryant. Ele falando, cara. E uma vez tava numa final...
Foi numa final Final de NBA. de NBA. E o cara lá, que era outro jogador muito bom, falou assim, cara, eu vou chegar mais cedo pra me treinar, pra mim que eu quero ganhar essa final. E o cara falou, eu vou chegar muito cedo. Muito. Tipo, o cara ia chegar às 5 horas da manhã. Uhum. E quando ele entrou no ginásio, O cara tava treinando. ele escutou a bola batendo, o Kobe Bryant já tava treinando antes dele. Eles começaram a treinar os dois, cada um no lado da quadra. Quando ele terminou, o Kobe Bryant saiu, ele falou, puta, foi embora, eu vou embora também. Ele arrumou as coisas dele pra ir embora. Quando ele olhou, o Kobe Bryant voltou. E ele falou, mas você não vai embora? Ele falou, não, só fui no banheiro. Por quê? É o tempo, é o quanto você se dedica. E Alex, entrando até num tema que encaixa com isso que você falou, as pessoas, elas saem de posições diferentes. Total. Em vários aspectos na vida. E muitas culpam o poder público por causa disso. Muitas culpam uma injustiça, esse vitimismo. Como que você enxerga isso? Assim, você saindo dessa realidade, como que você enxerga esse viés? Sendo bem transparente pra você, eu pouco acredito em governo. Eu acho que quem se apega pra acreditar em governo é uma baita de uma furada. O governo, ele não fez nada pro meu bisavô, não fez pro meu avô, não fez pro meu pai, não fez pra mim, provavelmente não vai fazer pra ninguém da geração da minha família. O governo, ele é um rei gordo sentado num trono, moendo todo que é CPF e CNPJ, tentando tirar o máximo possível que ele pode, até a última gota de suor, para ter benefício próprio, para entregar um serviço lixo em troca desse que a gente tem. Então, por exemplo, minha filha estuda, eu pago escola 2 vezes. Porque eu pago o imposto da escola pública e eu tenho que pagar a escola privada para ela estudar. Pô, você compra um carro, você tem que pagar uma taxação de imposto gigantesca. Você 2 tem carros pro governo. 2 carros pro governo, você tem que pagar o seguro, porque você já paga o imposto da segurança e você não tem segurança. Então, o que eu vou esperar de uma máquina dessa? Nada. Quando você começa a empreender, seu primeiro sócio é o governo, que já vem te dar uma lapada. O governo é o sócio que tá em todas as empresas, né? E no CPF também. E ouse ganhar um pouco mais do que sua realidade, que ele vai chegar no imposto de renda e vai falar, ó, que legal, manda pra mim também, que você evoluiu, eu gosto, mas me manda mais dinheiro. Então, eu nunca tive mentalidade de acreditar em governo. Nunca ficou preso a isso, a depender de político, nunca fiquei preso a depender de governo, estado. Nunca fiquei preso a isso. Cara, não acredito que o governo vai ser solução nenhuma na vida de ninguém. A solução é você mesmo. Fico muito triste de ver pessoas que têm essa falsa convicção, porque não entenderam realmente qual que é o jogo, e o jogo é separar. O governo tá ali para separar, ele não tá ali para unir, né? Eu vou te dar alguns exemplos muito claros aqui, João. Show. Tá. O governo, ele te entrega uma bolsa família, uma bolsa que, sim, ajuda muita gente. Tem gente que se sustenta com aquilo, se alimenta com aquilo. Mas o governo não te entrega um curso profissionalizante para você ter uma profissão. O governo não te entrega uma faculdade de qualidade para você ter um emprego mais digno e poder ganhar mais dinheiro. Você tem aqui a faculdade de São Paulo, a USP, que 90% são pessoas da elite. São elitizadas, pessoas que têm grana. Isso tem problema? Não. Porque é público, é para todo mundo, o cara tem que estar lá. Só que quantas outras faculdades daquela deveriam ter para todo mundo poder estudar? Por que não pega a escola do bairro, cara, que à noite não tem aula, porque não faz um curso superior lá dentro para a pessoa aprender? E até a base, né? Escola fundamental. Porque não quer. Escola fundamental. Vamos entender o seguinte: você começa a estudar inglês na 5ª série, para no 3º ano. Você sai falando cachorro, gato, as cores e acabou. E aí você entra numa escola de inglês, com 2, 3 anos ali, você se dedicando. Você pode não falar fluente, mas você já tem toda a noção de inglês. Então, como que eu vou acreditar numa máquina dessa, cara? Essa máquina, ela tá feita ali pra... E Alex, entrando nesse quesito, às vezes muito polêmico, né? Mas a questão da desigualdade no Brasil, né? Pô, desigualdade no Brasil, e às vezes entra muito nesse quesito de o cara virou bem sucedido, ou ele é rico, vou falar mal dele, vou criticar ele. Como que você enxerga isso nesse viés, assim, das pessoas, em grande parte,
às vezes não terem uma admiração, porque é muito complexo para nós que a gente vive em uma bolha de empreendedores, né? Igual a gente estava conversando antes, conhece tal pessoa que conhece tal, mas saindo até um pouco desse contexto, a gente vê muito falar mal, às vezes, de empreendedorismo, muito falar mal de bolsa de valores. Como que você enxerga isso, assim, esse viés de essa desigualdade, uma verdadeira desigualdade, uma falsa, uma segregação? Como que você enxerga isso? Eu vou te colocar minha visão bem transparente de tudo isso, tá? Primeira coisa, o pobre não odeia o rico. Isso é uma mentira. E toda vez que esse discurso é colocado, que foi colocado para mim, como eu sei que foi colocado para você, foi colocado para quem tá assistindo a gente, é um discurso totalmente separatista. Eu não consigo odiar uma coisa que eu quero ser. E o sonho de todo pobre é ser rico. Ninguém quer ser miserável, ninguém quer viver com fome. Eu prefiro hoje sentar num restaurante, pagar R$500 numa conta para comer muito bem com a minha esposa, do que quando eu era menino tinha que rasgar lixo para comer. Como que eu vou odiar isso? Não tem como eu odiar isso. Só que o governo, e eu vou falar pra você, o governo, ele contou essa história. Ele contou essa história que o rico não prestava, que o rico era rico porque tomou de você e por isso você não conseguia ficar rico. Esse conceito foi imposto, mas hoje a gente sabe que não é, João. Show. Porque o menino que tá lá na periferia, ele não odeia o MC de funk que ficou milionário. Ele idolatra, às vezes. Ele idolatra, ele não odeia o jogador de futebol. Ele quer ser como um jogador de futebol. Ele quer... Eu vejo que é o seguinte, muitas vezes ele não quer ser... Não é que ele quer ser um empresário, ou ele quer ser um MC, ou ele quer ser um jogador de futebol, ou ele quer ser um engenheiro. Coisas, né? Ele quer mudar de vida. E quem contar melhor um storytelling pra ele com mudança de vida é quem vai levar. Então você tem 5 coisas aí, no meu ver, que influenciam muito. Primeiro, esporte. Segundo, o artístico, que é a música. Que é o mais evidente. Terceiro, né? Criminalidade, que querendo ou não, fale quem quiser. A gente tá aqui pra falar a verdade, foi pra isso que você me chamou aqui. A empresa que mais emprega jovens hoje no Brasil é o crime organizado, cara. E a gente não pode fechar os olhos pra isso. Quantos talentos a gente tem lá do outro lado, só que tá fechado, né? Muitas empresas daqui não estendem olho pra esse cara. Pô, porque só eu tenho que ser um empreendedor periférico de sucesso. Quantos outros tem lá também pra ser? A gente tava falando agora do Breda. O Breda colheu batata, cara. Família agricultor. Olha onde o cara chegou, aonde eu vou chegar, aonde quantos outros tantos exemplos vão chegar. E precisa eu ter que me lascar todinho lá pra me acreditar em mim. Ninguém pode ali chegar e falar assim, você pode. Vem comigo aqui. Vem comigo que eu vou te ajudar. E não precisa ser nada pirotécnico não, cara. Você não precisa fazer um show na Paulista, fechar a Paulista pra fazer isso. Coisa simples. Cara, você aqui, pode. Papel e caneta pode. E uma aula ali. Você pode fazer. Quando eu falo pra um menino, esses dias eu tava no Farol com a minha filha, parou o menino pra vender bala, eu fui comprar bala, eu falei, quanto que você tem aí de bala? Ah, tanto e tal, me dá a caixa aí, tá 50 conto e tal, o menino ficou olhando, eu falei assim, ele ficou olhando, falou, nossa, carro legal, hein, tio? Falei, legal, vendi bala também, mano. Ele olhou pra mim, você vendeu bala? Falei, vendi muito mais que você, eu vendia bala pra caramba. Minha filha olhou pra ele no carro e falou, meu pai vendeu bala sim. Ele não entendeu. Na cabeça dele não entrava. Ele ficou tipo... Eu falei, para ali no posto de... Tinha um posto de gasolina do outro lado do farol. Eu falei, para ali no posto de gasolina. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas pode, para lá. Eu encostei o carro, o menino foi até com medo, assim, né? Acho que chegou lá, ele falou, mas você vendeu? Eu falei, vendi e tal. Eu expliquei pra ele, ele olhou e falou assim, então eu vou ter um carro desse também. Que legal. Eu mudei a vida Vai ter insight isso aí. Eu mudei a vida de uma pessoa, cara, pelo simples fato de mostrar pra ele o exemplo. Que ela pode também. E esse exemplo é escondido. É escondido da gente. O que a novela fala? O patrão ruim que humilhava a empregada e isso e aquilo, coitadinha, e quando deu sorte, quando o pobre deu certo, foi porque deu sorte. Não é isso. Criaram uma história, né? Quem movimenta o Brasil, João, é o micro e pequeno empreendedor. Mais de 70% dos empregos do Brasil são feitos por nós, cara. É a padaria do Só que você ali. não pode pegar um crédito no BNDES. E Alex, como que você vê? Se a gente for entender esse contexto, né? A gente vê que tem uma desigualdade forte no nosso país.
que a gente vê que criou um storytelling, né? E pra quem não sabe o que é storytelling, basicamente é você criar uma história sobre tal situação, né? Storytelling pode ser utilizado tanto em filmes quanto pra vender alguma coisa pra você. Mas voltando, pra resolver o problema da desigualdade no país, que é algo bem difícil de falar, vou resolver o problema da desigualdade no país. O que você enxerga que seja a solução? Qual que seria uma solução pra fazer com que o jovem da favela, ele consiga, cara, chegar aqui e trabalhar na Faria Lima e ter essa perspectiva de vida? Porque você falou uma coisa bem legal. Ele não consegue enxergar isso. Como que a gente consegue fazer isso? Como que você projetaria essa solução? Pra quem tá escutando aqui agora, que às vezes tá numa realidade mais difícil, mas quer também saber entender isso. Como que a gente consegue solucionar isso de certa forma? João, eu tenho plena certeza que a única coisa que vai mudar a realidade do Brasil, vai melhorar essa realidade, é a iniciativa privada. A pública já foi pro saco. Aquela ali esquece. Acostume pagar o imposto que eles cobram. Vamos lutar para cada vez ser isso mais justo. Mas esquece. Dali não vem mudança, no meu ponto de vista. Iniciativa privada. E como que a gente faz isso? Sendo humano. É sendo humano de verdade, cara. Entendendo a pessoa. Entendendo, como eu falei lá atrás, são pessoas com pessoas. E pessoas diferentes. E eu não tô aqui pra julgar quem tem mais, quem tem menos. Tá? A mão da desigualdade, ela não é invisível. E quando ela vem, ela bate na cara com força. Só que a gente tem que entender quantos talentos, cara, são perdidos pelo simples olhar. De não olhar, né? E eu vou ser um pouquinho mais claro pra você, tá? Para que você possa entender. Se não for por ESG, que todo mundo vai ter o selinho ESG, é bonito, né? Tá sendo obrigatório. Vamos selar lá, tal. Mas que seja por inteligência, cara. Todo mundo que vem de uma realidade pobre é solucionador de problema de natureza. Empresas são feitas para solucionar problema, escalar, entregar uma solução boa e poder faturar com isso. Quem entende mais de problema do que quem vem da base? Segunda coisa, a maioria das empresas hoje trabalha com demanda de projeto. Quem melhor para entender de orçamento em um projeto do que vem da base? O cara que tem que contar ali a moedinha para encaixar o orçamento da casa dele, cara. Esses talentos estão sendo dia após dia desperdiçados e as empresas não estão enxergando uma baita de uma oportunidade que esse cara na outra ponta. Esse cara entende o que as pessoas querem, porque ele vive aquilo. Quem é melhor para descobrir uma solução de transporte público do que o cara que pega o ônibus lotado e o trem lotado todo dia? Vai entender muito mais do que o engenheiro que trabalha no escritório. Total. Quem melhor para entender sobre uma solução educacional do que o cara que estuda nessas escolas lixo que a gente tem? Quem, cara? Só que se você não pegar esse cara, entender que ele faz parte de um ecossistema que pode colaborar para todo mundo ganhar e trazer para dentro de uma realidade onde duas pessoas diferentes, de bolha diferente, se unam para criar uma solução, você não tem mudança. Não adianta, pô, é mais do mesmo. Tá bom, Faria Lima, então eu vou sempre contratar quem veio das melhores faculdades, quem veio... Tá, você tá passando uma régua. E por que você não ajuda a formar esses caras? Por que você não leva um conteúdo direcionado para esses caras? Porque o empreendedor periférico começou por isso. Porque eu comecei a ter tanto conteúdo desses caras e eu achava muito injusto eu aprender tudo aquilo e não poder passar de uma forma. Agora, quando eu chego lá e falo assim, imagina o seguinte, João, vou chegar dentro de uma quebrada e vou falar pro cara assim, vamos pivotar o seu negócio, me faz um business plan aí pra me poder apresentar. Faz seu Canva Model aí. Cara, o cara vai falar, você tá ficando louco? O que você tá me pedindo? É entregar pro cara de uma forma que ele entenda. Comunicação. Total. Quem conta a melhor história é o que leva. Cara, isso é incrível. E Alex, até conectando com esse gancho que você comentou das redes sociais, cara, quando você começou no digital, assim, que você... Como que você foi esse seu insight pro digital? Porque às vezes tem muito empreendedor que fica só no mundo offline. Como que você ter essa sacada? Cara, foi disso de se comunicar com as pessoas, mostrar sua história? Foi uma provocação. Em 2019 eu conheci um outro cara. Assim, eu conheci 3 caras que me ajudaram muito na minha vida, tá? Uhum. E eu vou até fazer um agradecimento aqui. O João Kepler, o João Kepler é um cara que... Pai da visão. Mudou minha vida, cara. É um cara incrível.
O João é... Eu não tenho nem palavras pra falar, cara. Tanto que esse cara... E eu convido aqui o João pra estar com a gente. O quanto o Kepler é especial pra mim. O Carlos Wizard, que eu conheci em 2019, foi o primeiro cara que soube da minha história, que me ajudou. Que, pô, até próxima semana é aniversário dele, a gente vai estar lá. É um cara... E o Breda, esses 3 caras fizeram total diferença na minha vida. Por que eu comecei a falar? Foi justamente por conviver com essas pessoas. Esses caras, João, eles estavam me dando o melhor que eles tinham, cara. Sem me pedir nada em troca. O Kepler pegou na minha mão e falou, cara, eu vou te ensinar startup, eu vou te ensinar como que é. Vem aqui, vem na Bossa Nova. Por nada. Do nada. Quanto seria uma mentoria aí do Kepler pra... Não tem preço. Mentoria particular com o Kepler. Com o maior investidor do Brasil. Não tem preço. O Carlos Wizard, um dos maiores empresários do Brasil, foi na minha casa, foi no Capão Redondo, cara. Sentar, passar o dia com a minha família. Pelo simples fato de ser uma boa pessoa. Então, quando eu comecei a pegar, entender com esses caras como que realmente a gente podia entregar numa outra escala empreendedorismo, como que eu podia investir, como que eu podia pegar a minha experiência de vida, de resiliência e entregar dentro das startups, como que eu podia fazer isso com outras empresas que eu poderia me associar e fazer essas empresas expandir, com uma outra visão de mundo que muitas vezes essas empresas não tinham. Foi o caso que a gente estava conversando lá fora, e era totalmente aplicável dentro das empresas, era totalmente aplicável na vida de empreendedores, de startup. E o que eu comecei a entender é que esse conteúdo era tão bom, ele era tão transformador, e isso poderia começar a mudar a desigualdade. E o que eu fiz? Eu dei o meu passo. Eu falei, não é justo eu ter esse conteúdo não compartilhar e eu não compartilhar, porque as pessoas estão compartilhando comigo. Então o que eu fiz? Eu comecei a falar de empreendedorismo na linguagem que eu sempre falei. Então eu entrego falando de forma simples, direta, onde a pessoa possa entender, mas explicando os termos e explicando coisas que acontecem no dia a dia do empreendedor, que muitas vezes essa pessoa não tem acesso, não tem com quem conversar. Por mais que na periferia, 70% de quem mora na periferia é empreendedor ou já empreendeu em algum momento na vida. Olha que loucura. Só que o cara não sabe o que é empreendedor. Ele não sabe o técnico, né, às vezes ali. Ele não sabe. Eu trabalho por conta, eu faço isso, faço um bico eu tô no meu corre. Você quer ver um grande exemplo? Para exemplificar, motoboy, motoqueiro que trabalha fazendo entrega via app, que o cara vai lá e entrega. Muitas vezes você para pra falar com esse cara, fala com o cara assim, quanto que você ganha por mês? O cara que é full time ali. Pô, eu ganho de 3, 4, 5 mil por mês. Legal. Quanto que é o seu custo de operação, né? Quanto que você gasta para poder rodar e ganhar esses 4, 5 mil? Eu gasto mais ou menos R$600 de gasolina. Tá, e o que mais? Não, R$600. O cara, ele não fez a conta. Ele não tá contando a depreciação da moto, o pneu, a embreagem, o kit de corrente. E muito menos o valor dele, né? E aí, o que acontece? Esse cara, ele não tá se vendo como empreendedor, mas ele é um baita de um empreendedor, cara. Ele tá empreendendo e o aplicativo, ele não faz bico pro aplicativo. O aplicativo é o parceiro comercial dele de negócio. É o B2B dele. Quando ele começa a se olhar como empreendedor e ele sabe que ele é um empresário e do outro lado você tem outra empresa, o jogo muda e é melhor pros dois lados. Porque ele começa a entregar um serviço melhor, ele começa a ser bem mais avaliado. A empresa que está na outra ponta, que ele está fazendo a intermediação dentro daquela plataforma, começa a ser mais bem avaliada, começa a virar um ciclo totalmente virtuoso para os dois lados. Mas pelo quê? Pelo simples fato do cara entender que ele é um empreendedor. E empreendedor, João, não tem medida. Eu conheço o cara que nasceu muito bem colocado economicamente, vamos se dizer em berço de ouro, que é muito menos empreendedor do que um cara que nasceu com nada. Como eu conheço o cara que nasceu em berço de ouro, que é baita empreendedor e não se acomodou pelo que a vida já tinha entregue para ele. Ele quis fazer mais. E isso é o espírito empreendedor. Não é se acomodar. Eu não posso encostar minha barriga no balcão e falar assim, puta, tá legal. O empreendedor é aquele cara que ele tá dentro de um outro CNPJ e ele vê aquilo como a empresa dele. É o intraempreendedor. Esse intraempreendedor é o cara que, quando todo mundo vai embora, ele apaga a luz. Porque ele sabe que a energia tá cara.
Ele é o cara que quando alguém estiver fazendo corpo mole, ele vai chegar no cara e vai trocar uma ideia. E não tem aquele papo, essa não é minha área. Não, o cara vai lá e faz. Ele faz. Pelo projeto maior que é a empresa. E ele vai entregar tão bem e tão foda esse cara vai ser na entrega que ele só vai alcançar mais e mais dentro da empresa. Vai criando espaço. É até o que acontece muito aqui na Blue 3, que é o nosso podcast é um oferecimento da Blue 3 e é até o que acontece muito aqui dentro, né? Aqui dentro da empresa você pode se tornar sócio da empresa. Você pode entrar ao partnership, né? E aqui a gente desenvolveu uma cultura muito disso de barriga no balcão, de você não ser só mais um funcionário, de você ser um cara que está ali disposto pelo propósito maior da empresa, que é pensar no futuro dos seus clientes, pensar no legado dos seus clientes, né? Então, é uma baita oportunidade que tem hoje no mercado, de ter empresas assim como a Blue, mas outras também que entendem que o intraempreendedor é um cara que mais tem potencial no mercado, é o cara que consegue pensar fora da curva. E é o cara mais inteligente muitas vezes, por quê? Porque ele começa a empreender dentro do CNPJ de outra pessoa. A estrutura já tá ali. A estrutura já tá pronta. Muitas vezes eu recebo do cara falando assim, eu vou largar a minha empresa, meu trabalho para poder empreender. Irmão, não faz isso. Começa a empreender dentro da sua empresa, empreende na hora vaga. Pra você sentir, porque não é mar de rosa. Quando a gente fala de empreender, é que nem você falar, você vai lá ler na bio. Empreendedor. Eu sou o que faço. Mas o cara muitas vezes não faz. Muitas vezes não faz. Falar é fácil, mas tá no dia a dia, João. Pô, você sabe quantas dificuldades você já, novo do jeito que você é, quantas dificuldades você já passou. Você tem uma história bonita pra caramba, cara. E olha o que você tem a crescer. Olha que legal. E quando você olha, cara, eu empreendedor, eu falo que é o seguinte, cara. Pô, a gente tá olhando aqui, a gente tá olhando aqui pra essa tela. Pô, a maioria das pessoas vai ver a parede, vai ver a tela. O empreendedor vai tentar enxergar o que tem do outro lado. É tipo aquela ideia que eu curto muito do meu mentor principal, que é o Thiago Nigro, que ele fala do second level thinking, né? Total. Que é sempre você ter o segundo nível de pensamento. Então, quando você vê uma Ferrari passando na Faria Lima ali, não pensa só em falar, aquela Ferrari é bonita. Pensa em entender, só que o que aquele cara que tá dirigindo ela fez pra conseguir ter ela? Quando você consegue desbloquear essa chave, quando você consegue entender as tomadas de decisões que existiram atrás do resultado que você consegue enxergar, você entende que, de fato, tudo leva a tomada de decisão. E tudo leva o que você comentou. Constância. O João Adib é um clássico exemplo disso. Total. Né? O cara conseguiu transformar a CIMED hoje na maior empresa farmacêutica do país. Né? E uma vez eu conversando com a Adib, a família dele são todos, a maioria farmacêutico, né? E ele contou que a empresa dele lá, a indústria deles era a menor que tinha entre os familiares. Ele vendeu um xarope que era pra tosse, que era ruim pra caramba, velho. Ele falou, cara, era assim, o gosto era horrível. Péssimo. Mas funcionava. E aí o que eu fiz? Eu coloquei um pirulito de brinde, comprava o xarope. Venda casada. Ganhava o pirulito pra criança chupar depois que tomar, porque o xarope era muito ruim. E deu muito certo. O que isso quer dizer, João? Você tem que trabalhar com o que você tem, irmão. Pô, você tem o melhor estúdio de podcast pra gravar? Tem grana pra fazer? Faz, investe. Investe na sua empresa. Investe no seu CNPJ, cara. Depois você vai colher o fruto no seu CPF. Mas se você não tem, faz com o que dá. Eu cheguei aqui vendendo um tênis e bala no metrô, cara. Eu não vi nessa realidade do vender a bala no metrô, mas quando eu fazia os meus primeiros cortes pro meu Instagram, não era de podcast. Eu pegava o celular, colocava ele assim, e eu fingia que eu tava conversando com alguém. O famoso podcast sozinho. Era lá na minha casa, lá em Franca, eu pegava, colocava ele assim, porque eu não tava morando em São Paulo, não tinha contato de ninguém que tinha pra me chamar pra podcast, eu não tinha esse nível de influência, e eu começava a gravar os meus cortes, né? Pô, e hoje a gente tá aqui, né, conversando, assim, acho que é bem legal isso. E cara, é enorme prazer, cara, você é um... Pô, eu fico cara feliz. Fantástico, Eu que fico feliz. Cara, assim, eu acho que o legal de tá trabalhando com podcast é que sempre tem essa oportunidade de aprender como pessoas como o Alex que, pô, conseguiram fazer uma trajetória incrível e se tornarem pessoas bem-sucedidas. E, Alex, pra finalizar, se hoje fosse o seu último dia de vida, assim, você tivesse que deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast e pro mundo inteiro, Alex, o que você passaria?
Cara, seja louco de acreditar em você. Por mais que te aponte o dedo e fale que não, acredite. Porque essa crença no possível é uma crença que vem de Deus, cara. E eu sou filho de Deus. E eu tenho Deus, um rei, que é dono de tudo que tem aqui embaixo. Se eu sou filho desse rei, eu sou um príncipe. E o que meu pai me negaria? O que meu pai não me entregaria? Tudo que eu peço pra Deus, cara, tá na mão dele e ele pode me entregar. Ele só me entrega na hora certa. E pra mim chegar nessa hora certa de receber, eu tenho que me dedicar pra mim poder receber isso de volta. Então acredite, se dedique, muita fé em Deus e tenha certeza que o seu plantio vai ser uma colheita lá na frente. Então plante o bem pra você colher o bem. Pô, incrível isso. Eu espero poder também fazer parte desse plantio com pessoas tão influentes, gratificantes e sábias como você, cara, tá? A gente prazer, tem... cara, surreal realmente de estar aqui com você. E a gente tem muita coisa, cara, pra fazer, muita coisa pra conversar. Tenho certeza que vai ter muitos bons negócios aí. Com certeza. Cara, só pra dar um spoilerzinho aqui, João, eu vou começar um podcast. Boa. Você é um dos meus convidados, cara. Se chama Papo de Progresso. Papo de Progresso. E no Papo de Progresso a gente vai falar com pessoas que mudaram de vida através do empreendedorismo. Show. E, como eu disse, vão ser grandes empreendedores, grandes fundadores, founders, CEOs de grandes empresas, de holders, grandes investidores, donos de empresa de investimento do mercado financeiro e também aquele cara que está lá começando a sua empresa. Então a ideia é fazer um mix com todas essas pessoas para poder entregar um conteúdo de muito valor para quem está assistindo e que as pessoas possam entender que a diferença muitas vezes de quem chegou lá para quem está começando é essa trajetória. E muitas vezes você está se perguntando, mas isso aqui é para mim? E você vai ver quando um grande empreendedor contar, ele vai contar que passou pelo que você está passando naquele momento e é muito importante. E quem quiser me seguir nas redes sociais... Isso, quais são suas redes sociais? Para você acompanhar o Alex, ó, atenção. Alex Vilela Oficial, lá você pode... Cara, segue o Alex Vilela Oficial, lá dentro eu entrego tudo. Você vai poder conferir o meu perfil profissional que está na minha bio, que é o Empreendedor Periférico. Eu falo muito sobre empreendedorismo, como empreender, como ter ideias de negócio. Hoje eu sou reconhecido no mercado, João. Eu tenho baita gratificação de ser entre um dos maiores nomes do empreendedorismo. Cara, isso é muito legal e eu tenho muito foco no micro, pequeno e médio empreendedor, que é aquele cara que está crescendo, aquele cara que está expandindo. Na outra ponta, o empreendedor maior já tem muita gente para apoiar esse cara e tudo bem, são pessoas que eu convivo, que eu tô junto, mas o meu foco é naquele cara que tá começando, aqueles 70% que no primeiro ano fecha. Então é ajudar esse cara a evoluir e expandir os seus negócios. Então me acompanha, Show. Que tem muita coisa bacana e muitas vezes vocês vão pegar falando com pessoas especiais assim que nem o João. Pô, cara. Que honra, Alex. Então sigam lá o Alex nas redes sociais, sigam o Instagram do Birdcast, tá? Sigam o meu Instagram, João Vick Patrocínio, e o Instagram do nosso patrocinador oficial aqui, a Blue 3 Investimentos, uma empresa de investimentos e gestão patrimonial que nos proporcionou mais um episódio incrível dessa retomada do Birdcast e essa retomada agora que vai ser com tudo, com convidados, assim como o Alex, que são incríveis, que tem uma história que inspira de fato, tá? Então, mais um episódio do Birdcast ou Se Voe, e esse foi o nosso primeiro episódio da retomada. Tamo junto. Valeu, tamo Até. junto.